Dia, preparados para ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus? Ele sempre alegra o nosso coração. E hoje eu quero fazer um resumo para você de João 20 e 21 para trazer aquilo que Deus fez através da vida de Pedro. Jesus restaurou a sua vida e também o seu ministério, tá bom? Então, se a gente lembrar lá, o anjo apareceu para as mulheres que foram pegar o corpo de Jesus e eles falaram assim: quem é que vocês estão procurando? É Jesus? E elas disseram: eles falaram: olha, ele não está mais aqui. Avisa os discípulos e a Pedro que ele aparecerá na Galileia. Gente, olha só que coisa mais linda. Por que Jesus fala isso para eles? Avisa os discípulos mais Pedro. Porque até então, Pedro já não se sentia mais digno de ser chamado discípulo. Pedro já estava desolado, porque ele havia negado o mestre 3 vezes. A primeira ele negou, a segunda ele jurou que não conhecia o mestre e na terceira ele blasfemou. Ele falou: já falei que eu não conheço esse cara. E aí nessa hora Jesus fitou os olhos nele e Pedro sentiu aquele remorso, aquele arrependimento, aquela dor no peito de saber que ele havia negado como Jesus tinha falado para ele. E é engraçado porque quando Jesus vai fazer o lava-pés, Jesus chega lá na casa e começa a lavar o pés deles, né? E na verdade ninguém queria que Jesus lavasse o pé, porque eles se achavam ali, eles estavam discutindo quem era o maior no reino. E daí Jesus sabiamente vai lá, pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos para provar isso, né? Que na verdade nós somos servos, nós estamos aqui para servir. E o próprio Jesus fez isso. E Pedro fala: o senhor tá louco, o senhor não vai me lavar não. Eu jamais deixaria o senhor fazer isso, eu daria minha vida pelo Senhor. E daí Jesus fala: olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Porque na verdade vocês já estão limpos, limpos pela palavra. Exceto um, que a gente já sabe que era o Judas, que já estava tramando aí para acabar com a vida do Senhor. Mas sabe o que é engraçado, gente? Pedro sempre teve uma autoconfiança muito grande. Ele sempre se achou forte, cristão, decidido, espiritual. Então ele não permitia, né, que falassem mal de Jesus. Ele não permitia que quando o Malco veio pegar Jesus, ele falou: cortou a orelha do Malco. Então assim, Pedro tinha uma vida assim de dedicação, essa garra, essa gana de servir no ministério. Só que quando ele nega Jesus, ele perde tudo isso. E quando a gente erra, a gente peca, a gente também se sente assim. A gente se sente desprezado, a gente se sente excluído, a gente acha que nós somos assim, não somos mais dignos da presença de Deus. Por isso que o anjo falou: avise aos discípulos e a Pedro. E é engraçado que Pedro negou Jesus, mas Jesus não negou Pedro. Jesus pediu para chamá-lo, porque mesmo assim Jesus queria ele por perto, Jesus queria amá-lo. E aqui, gente, eles falam assim, né? O anjo fala: olha, vocês estão aqui em Jerusalém, vão até a Galileia. E a gente viu que é mais ou menos aí 100 quilômetros de distância. Eu imagino o coração de Pedro indo até a Galileia para se encontrar com o Senhor e assim: ai, ele vai acabar comigo. Meu Deus, ele tinha falado que eu ia negar ele e eu não consegui defendê-lo. E eu acho que aquele coração dele estava tão ardido, tão doente, tão cansado. E ele foi até lá com aquele peso no coração. Mas sabe o que é engraçado? Quando eles chegam, Pedro fala assim: eu vou pescar. Porque eles chegaram lá e não encontraram Jesus. E Pedro falou: eu vou pescar. E como um bom líder, todo mundo foi atrás dele pescar. E a Bíblia diz que eles não pescam nada. Eles ficam lá um tempão. E isso ajuda, né, gente? Quando a gente tá mal, quando a gente tá cansado, a gente tá oprimido, tudo que a gente faz parece que nada dá certo, né? Mas eis que vem o Senhor Jesus com a sua palavra, com o seu poder. E ele grita assim lá de longe: ei, filhos, tem algo para comer? Ai, gente, que coisa mais linda. O Senhor Jesus volta chamando eles de filhos. Ele podia falar assim: ô, seus bandos de covarde, ô, gente sem fé, ó, eu aqui, olha, ressuscitei, tô aqui, vocês aí nem fizeram nada. Jesus, ele não nos condena. Isso nos faz entender que por mais que seja o seu pecado, que por mais que seja a sua dor, a sua angústia, o seu peso, a sua acusação, Jesus tem sempre uma palavra de acolhimento e Jesus nos chama de filhos. E daí Jesus perguntou: ei, filhos, tem algo para comer? E daí Pedro sai correndo, vai na direção dele e fala assim: agora ele vai acabar comigo, né? E Jesus começa a conversar com ele. Jesus, com muito amor, olha para ele e diz assim: filho, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama?
Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu já disse que sim. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Deus estava querendo fazer ali? O que Jesus estava fazendo naquela hora? Ele estava restaurando a vida e o ministério de Pedro. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele tira a dor, ele tira a angústia, ele tira o pecado e ele traz restauração de alma, de família, de casamento, de ministério. Então que nesta manhã você entenda que seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua angústia, a sua dor, o seu medo, o nosso Jesus é maior, a graça dele é maior. E assim como Jesus fez, ele resgatou Pedro, porque quando Pedro negou Jesus, Pedro tinha um amor filéu. O que era esse amor filéu? É um amor de amigo. É um amor de troca. E Pedro não estava disposto a entregar a sua vida para Jesus. Mas quando ele tem esse encontro com o Senhor, após a ressurreição, aonde Jesus olha para ele, fita os olhos nele e fala: você me ama? Que Jesus toca o íntimo, a alma de Pedro. E aí Pedro passa a ter um amor ágape, um amor sacrificial, um amor doador. E a partir dessa aí, Jesus fala para ele assim: pois então você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser usado com ousadia, com poder, com intrepidez. E olha o que Jesus fala para ele: você vai ser levado aonde você não quer e as suas mãos vão ser cingidas. Significava aqui que Jesus estava dizendo para Pedro da morte que ele iria ter. E ele sabia que ele iria morrer, mas Pedro não negou, Pedro continuou e ele entendeu que esse amor ágape, sacrificial, doador, era o que Pedro precisava para ser tocado por Jesus. Então, nesta manhã eu te digo, não importa o seu erro, não importa o seu pecado, a graça de Deus sempre será maior na sua vida. Um beijo, vamos amar as pessoas, vamos acolhê-las, porque todos nós precisamos desse amor e desse perdão de Jesus. Compartilhe meu vídeo, dê um like aí e se inscreva no meu canal. Apresentadora Michelle Weber.